Olha, o livro de Isaías é, sem dúvida, um dos textos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, complexos do Antigo Testamento. É uma obra cheia de contrastes, sabe? Onde a gente encontra lado a lado mensagens de juízo bem severo e uma esperança que é, nossa, radiante. E é bem aí que a gente encontra o coração da coisa. De um lado você tem um anúncio do juízo, uma resposta direta à corrupção e ao pecado. E do outro, a promessa de salvação, de restauração. Fica a pergunta, né? Como é que essas duas ideias tão opostas podem caminhar juntas? E essa é a grande questão que vai guiar nossa análise hoje. Como é que Isaías consegue equilibrar esses dois extremos que parecem totalmente irreconciliáveis? A resposta, olha, revela uma narrativa super poderosa sobre o divino e sobre a humanidade. Bom, tudo começa com o que a gente poderia chamar de um dilema divino. É basicamente o choque inevitável entre a natureza de Deus e a condição de nós, seres humanos. Para a gente entender esse dilema, a gente precisa pegar um termo que é central em Isaías, a santidade divina. E aqui não estamos falando só de ser bom, é muito mais que isso. É uma pureza absoluta, uma perfeição total que, por definição, se opõe a qualquer tipo de falha, de pecado. E claro, essa santidade toda, por sua própria natureza, bate de frente com a realidade humana. O texto deixa bem claro que o pecado do povo não é algo que pode ser varrido para debaixo do tapete, ele precisa ser confrontado. É daí que vem a necessidade do juízo. Ok, mas a história não para por aí no juízo. Isaías também apresenta uma resposta, um caminho para seguir. E a primeira parte dessa resposta é surpreendentemente prática. É um chamado para agir com justiça. O profeta meio que nos coloca contra a parede e força a gente a perguntar, afinal de contas, o que é uma fé verdadeira? São só rituais? Crenças? Para Isaías, a resposta é um sonoro não. E o ponto central é este. A verdadeira religião, na visão de Isaías, se mostra em ações concretas. Ela aparece numa vida reta, no amor ao próximo e, o que é fundamental, na busca ativa por justiça social. Ou seja, a fé precisa ter um impacto real, visível no mundo. Só que essa resposta prática não é a única. O livro vai muito mais fundo e nos dá uma solução teológica, uma promessa que muda todo o jogo, a vinda de uma figura que vai redimir, o Messias. E o que é realmente incrível aqui é como essas profecias meio que desenham uma biografia do futuro. Elas apontam para essa figura, o servo sofredor, e descrevem tudo, desde o seu nascimento de uma virgem e seu ministério, passando por um sofrimento que traria a redenção, até, finalmente, a sua glória futura. É a jornada completa. Tá, mas como é que se pode ter certeza de que essas promessas vão mesmo se cumprir? Bom, a confiança vem de outro conceito-chave no livro, a soberania divina. É a ideia de que Deus está no controle da história, governando tudo com poder e justiça. E que até os grandes impérios e nações, no fim das contas, são ferramentas para realizar os seus propósitos maiores. E é justamente essa soberania que garante a resolução final de tudo. Isso nos leva agora para o clímax da mensagem de Isaías. Uma visão de esperança que olha lá na frente, para o futuro que foi prometido. O livro faz um convite para a gente olhar para além das dificuldades, das crises do agora, para além do sofrimento que muitas vezes parece dominar a nossa realidade, e conseguir enxergar algo simplesmente extraordinário. A promessa de uma criação inteiramente renovada, um novo céu e uma nova terra. É a esperança na sua forma mais pura e grandiosa. E é aqui que aquele conflito inicial se resolve de vez. Nessa nova realidade, a justiça, que era tão buscada e tão falha, finalmente vai morar ali, de forma permanente. Aquele dilema divino encontra a solução definitiva. E assim, a gente termina com uma reflexão. O livro de Isaías, com essa dança complexa entre juízo e salvação, entre santidade e justiça, nos deixa com uma visão muito poderosa. A questão que fica no ar é: como é que essa visão de esperança tão antiga, nascida num tempo de crise, ainda consegue ressoar no nosso mundo de hoje?